Olá! A gente vai começar uma série de aulas agora que vão trazer quais foram as influências das ideias iluministas que nós vimos nos últimos vídeos para alguns movimentos sociais que aconteceram, tanto na Europa, como foi o caso da Revolução Francesa, quanto nas Américas. As ideias iluministas, elas influenciaram as independências de todas as colônias das Américas, incluindo as 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos da América, as colônias espanholas, que deram origem a vários países como Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela e vários outros, quanto também o caso brasileiro. Nós éramos colônia de Portugal. E hoje a gente vai começar a entender um pouquinho como que funcionava as 13 colônias da América, porque a independência das 13 colônias, ela acontece antes dos outros movimentos de independência no continente americano e elas influenciaram as outras independências. A gente vai começar a falar então um pouco como que eram essas 13 colônias. As 13 colônias na América, elas eram colônias que pertenciam à Inglaterra. E vocês vão conseguir ver aí no mapa que elas ocupavam uma área muito menor do que é hoje o país, Estados Unidos. Isso aconteceu porque foi ao longo dos séculos que a área que pertencia aos Estados Unidos já independentes ou a área que pertencia às 13 colônias foi sendo anexada e incorporada. Essas terras, elas pertenciam à Espanha e à França, quando a gente pensa na colonização, porque originalmente elas eram terras habitadas pelos povos indígenas. E por meio de vários tratados e guerras com tanto a Espanha quanto a França, os Estados Unidos vão conseguindo anexar esses territórios ao seu próprio território, antes ou depois da independência, né? Antes da independência, a gente não vai chamar esse território de Estados Unidos, mas vai se referir a ele como 13 colônias. Então, vocês podem ver aí no mapa que eram 13 colônias. Quais eram essas colônias? Começando de baixo para cima, do sul para o norte. E é importante a gente começar a se acostumar a ver diferenças entre as colônias do sul para as colônias do norte. A gente vai estudar um pouquinho essas diferenças nas sociedades que se formaram nesses locais. Então, a gente tem aí como colônias do sul a Geórgia, a Carolina do Sul, a Carolina do Norte, a Virgínia e Maryland. Como colônias que estão aí ao centro, que vão mesclar um pouquinho das características das colônias do Sul e do Norte. A gente tem a Pensilvânia, Nova Jersey, Nova York, que já vai ser mais parecida, muito mais parecida com as colônias do Norte. E as colônias do Norte. A gente tem Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire e Maine. São essas 13 colônias que pertenciam à Inglaterra que a gente vai começar a estudar um pouco. O que a gente precisa ter em mente quando a gente estuda as 13 colônias? E quando a gente estuda, por consequência, a história da formação dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos foram um país construído desde a sua colonização por imigrantes. E imigrantes dos mais diversos tipos. E é muito curioso quando a gente pensa sobre isso hoje, porque hoje os Estados Unidos têm uma política com o atual presidente, o Donald Trump, que tenta coibir, que tenta impedir a imigração para o seu país. Mas ao longo de toda a história dos Estados Unidos, a gente vai ver inúmeros movimentos de pessoas que saem dos seus lugares de origem para ir para as 13 colônias ou para os Estados Unidos depois da independência. Como que eram esses imigrantes que foram para as 13 colônias no início dessa colonização e por que eles foram para lá? Então, vamos começar desse ponto. A colonização nessas 13 colônias, ela vai ter início no século 17. Para quem não lembra, o século 17 começa em 1601. Então, é um pouco mais tarde do que a colonização que acontece em outras regiões da América, como foi o caso do Brasil e como foi o caso das colônias espanholas na América.
Então, a partir do século XVII, começam a chegar grupos de imigrantes nas 13 colônias. Só que esses grupos de pessoas que chegam durante o século XVII, eles vão chegar pela iniciativa privada. O que isso quer dizer? Quer dizer que essas pessoas vão chegar até as 13 colônias financiadas, essa viagem, que é uma viagem de navio, que durava aí mês ou mais de mês, ela vai ser, e era extremamente cara, vai ser financiada por empresas particulares e não pelo governo inglês, não pelo governo da Inglaterra. Por quê? Porque nesse momento não era economicamente tão interessante para o governo inglês financiar a colonização das 13 colônias. A gente vai entender isso melhor daqui a pouco, talvez nos próximos vídeos. Bom, então essas pessoas chegam nas 13 colônias pela iniciativa privada. E aí a gente vai ter, nesse primeiro momento, dois grupos de imigrantes. Alguns imigrantes que foram para as 13 colônias em busca de uma vida melhor. Então eles saem da Europa para procurar uma vida melhor e principalmente para procurar terras para poder morar e produzir na terra. E um grupo de pessoas que era bem economicamente, muitos deles faziam parte da burguesia, então tinham aí dinheiro para investir, tinham fábricas ou tinham bancos, enfim, trabalhavam nesse setor, eram burgueses, mas que vão sair da Inglaterra fugindo da perseguição religiosa. E aí a gente vai falar sobre esse último grupo primeiro. O que acontece? A Inglaterra, ela vai ter, no século XVI, a criação de uma outra igreja. Não vai ser mais a Igreja Católica, o rei Henrique VIII. Vocês estudaram isso quando vocês viram a Reforma Protestante. Por uma série de motivos, de fatores econômicos, políticos, vai romper com a Igreja Católica. Quando Henrique VIII rompe com a Igreja Católica, ele decide fundar uma igreja na Inglaterra que vai ser chamada de Igreja Anglicana, que existe até hoje. E aí, o que acontece? O Henrique VIII vai ser o chefe da Igreja Anglicana. Então, além dele ser rei, ele também vai ser o chefe da religião do seu país. Isso vai fazer com que ele tenha mais poder nas mãos dele, vai fazer também com que ele possa ter parte daquele dinheiro que iria para a igreja, que os fiéis davam para a igreja católica antes, agora vai para a igreja anglicana. Ele vai conseguir ficar com parte das terras, com as terras da igreja católica na Inglaterra, então ele consegue riqueza e ele consegue mais poder quando ele rompe com a igreja católica e cria uma nova igreja, que é a igreja anglicana. Só que além de criar essa nova igreja, essa nova religião, como ele era rei, ele vai tentar impor a religião anglicana para os seus súditos. E dos súditos que não faziam parte da igreja anglicana, que não quiseram se converter a essa nova religião, eles vão começar a ser perseguidos. Então todos aqueles que queriam continuar praticando a sua religião vão ser perseguidos na Inglaterra nesse momento. E aí eram católicos, que vão ser perseguidos, eram presbiterianos, quakers. Quando a gente vai no supermercado, a gente compra, né, alguns produtos da marca que chama Quaker, mas o nome dessa marca vem do nome de uma religião. Depois a gente pode falar mais sobre isso. E também aos puritanos, ou calvinistas. E aí a gente vai falar principalmente desse grupo de puritanos e calvinistas. O calvinismo foi uma religião que também surgiu no movimento da Reforma Protestante, quando a Igreja Católica vai acabar perdendo seu espaço de ser a única religião cristã e vão se criar várias igrejas. Uma dessas novas religiões vai ser o calvinismo. O que acreditava o calvinismo? Isso é muito importante para a gente entender parte do pensamento norte-americano até hoje. O que o calvinismo acreditava? O calvinismo acreditava que as pessoas, elas já nasciam predestinadas a ter a sua alma salva ou não. Então, no momento do juízo final, você seria salvo ou não. Isso é assim para os católicos. O juízo final acontece dessa forma para os católicos, vai acontecer para os puritanos. Só que qual que é a diferença para os puritanos?
Para os católicos, as pessoas, elas nascem e elas vão, ao longo da vida delas, fazer obras, ter ações que vão determinar se a alma delas vai ser salva, se elas forem pessoas boas, caridosas, se elas seguirem os preceitos da Igreja Católica, etc. Ou se elas cometerem muitos pecados e forem pessoas ruins, de acordo com os ensinamentos da Igreja, elas seriam condenadas para ir para o inferno, e essa, né, é a ideia da católica. Qual que é a ideia dos puritanos? As pessoas, elas já nasceriam predestinadas a serem salvas ou não. Então, no dia do juízo final, aqueles que eram predestinados, aqueles que já nasceriam com a possibilidade de serem salvos, iriam para o paraíso, para o céu. E aqueles que já nasciam predestinados a não serem salvos, iriam para o inferno. Só que seria uma vida muito angustiante, né? Imagina, você nasce e você sabe que do seu destino já está marcado, mas você não sabe qual é o seu destino. Então, os puritanos, eles acreditavam que existiam sinais que mostravam para as pessoas se elas estavam predestinadas a serem salvas ou não. E quais eram esses sinais? Um dos sinais que a alma da pessoa seria salva era a pessoa ter aí uma prosperidade financeira, econômica, vinda do seu trabalho. Então, o sucesso individual, o enriquecimento vindo do trabalho, são duas coisas que eram extremamente valorizadas pelos puritanos, pelos calvinistas, porque isso era uma mostra de que aquela pessoa era escolhida para ser salva. Ela tinha sido escolhida e, por isso, ela teria sucesso individual, teria sucesso financeiro, teria prosperidade econômica. Qual que é o ponto importante aí? A Igreja Católica, neste momento, condenava o lucro e condenava o enriquecimento vindo do lucro. E aí, uma parcela da sociedade que estava ganhando dinheiro nesse momento e que a gente vai acompanhar o crescimento desse grupo e o enriquecimento desse grupo, que é a burguesia, não tinha muito lugar dentro dos ensinamentos da Igreja Católica, porque imagina, um banqueiro vive emprestando dinheiro e ganhando com o lucro da atividade que ele faz. E aí ele vai na igreja, porque ele é católico, vai à missa, e na missa ele escuta que você ganhar lucro é errado, é um pecado e que isso vai fazer com que você vá para o inferno. Como que um banqueiro, né, fica bem dentro dessa religião e dessa prática? Então, o calvinismo e o calvinismo é uma religião que vem um pouco para trazer essas pessoas e valorizar a atividade que essas pessoas fazem. Então agora, não só o banqueiro, mas o comerciante, o dono da fábrica, pessoas que vivem do lucro e que têm esse enriquecimento, eles vão poder praticar a sua religião e não acreditar que aquilo que eles fazem é um pecado, é algo ruim. E isso explica pra gente essa migração desses puritanos para as 13 colônias, por que os Estados Unidos até hoje são uma sociedade que valorizam muito o sucesso individual e a prosperidade econômica, o enriquecimento material. Parte dessas ideias vem com esse grupo dos puritanos, calvinistas, que vão sair da Inglaterra perseguidos não só pelo Henrique VIII, né, pelos outros monarcas que vão fazer com que essas pessoas, que vão tentar fazer com que essas pessoas se convertam ao anglicanismo. Então, os puritanos, os católicos, os quakers, os presbiterianos e diversos outros vão emigrar da Inglaterra para as 13 colônias para continuar tendo as suas práticas religiosas. Todos os puritanos, todos os quakers, todos os católicos da Inglaterra vão emigrar, vão mudar de país? Não. Vários deles vão continuar na Inglaterra e vão praticar a sua religião escondidos. Outros vão se converter para o anglicanismo ou vão viver sem fazer as suas práticas religiosas. Só que um grupo que tinha dinheiro para fazer essa viagem,
porque, repito, custa muito caro, e que tinha vontade de continuar praticando a sua religião, porque realmente acreditava que aquilo era o certo e que a vida, uma parte significativa da vida deles era a religião, eles vão escolher se mudar para um lugar desconhecido, para um lugar distante e para um lugar que tinha pouquíssima coisa nesse momento, início do século XIX, construído. E aí a gente tem que lembrar, a gente está falando de se mudar para um lugar, né, que as pessoas tinham poucas informações, que tinham populações indígenas que, como, né, elas vão sendo, essas populações indígenas, elas vão sendo acuadas, elas vão sendo expulsas das áreas que elas viviam, elas vão receber, em muitos casos, esses colonizadores de uma forma violenta, claro, porque os colonizadores também chegam de uma forma violenta. Então é um lugar que você vai, que você não conhece direito, que é extremamente inóspito, não tem cidades construídas direito, não tem produção de alimento nesses lugares. Então, vários desses colonos, quando eles imigram e chegam nas 13 colônias, eles vão passar fome, eles vão ser atacados por essas populações indígenas que estão também sendo atacadas por esses colonizadores. Então, fazer essa viagem não era uma decisão fácil, era inclusive uma possibilidade de se colocar numa situação que poderia te levar à morte. Mas mesmo assim, essas pessoas, elas escolhem mudar, emigrar, porque elas acreditavam que aquilo que era a fé religiosa delas valia mais. Então esse é um dos grupos muito importantes da gente lembrar para a gente entender a história dos Estados Unidos, que vai sair da Inglaterra e vai para as 13 colônias. E aí no ano de 1620 vai chegar num navio que foi chamado de Mayflower, o primeiro grupo desses peregrinos, desses puritanos, desses calvinistas, que vai chegar na colônia de Massachusetts. E eles vão ser chamados de pais peregrinos. Então, pode ser que em algum momento vocês estejam estudando aí sobre a história dos Estados Unidos e eles façam referência aos pais peregrinos. É esse primeiro grupo de calvinistas que chega nos Estados Unidos nesse ano, mas vão vir muitos outros. Beleza. Agora, outras pessoas também vão tomar essa decisão de emigrar para as 13 colônias. Quais são essas pessoas? Vão ser principalmente europeus, ingleses ou de outras nacionalidades que não tinham boas condições de vida na Europa. Então, além dos ingleses, vão emigrar também irlandeses, escoceses, suíços, alemães e algumas outras pessoas de outras nacionalidades vão emigrar para as 13 colônias em busca de uma vida melhor. Isso tem relação com a expulsão dos camponeses. Na Inglaterra, tem relação com a expulsão dos camponeses no processo dos cercamentos, que a gente vai discutir um pouquinho quando a gente for falar da Revolução Industrial. Então, na transição do feudalismo para o capitalismo na Inglaterra, vai acontecer uma mudança na forma de produção, na forma de cultivo dos alimentos e do algodão que vai ser usado na produção de tecidos um pouco para frente. E essa mudança vai fazer com que antes os camponeses que tinham acesso à terra, eles podiam trabalhar na terra, dando parte daquilo que eles produziam para os donos das terras, os nobres donos das terras, parte desses camponeses vão ser expulsos dessas terras. E quando eles são expulsos do campo, eles só podem ir para cidades. E quando eles chegam nas cidades, é muita gente chegando nas cidades ao mesmo tempo. Não tem outra forma de sobrevivência. Essas pessoas, algumas delas conseguem empregos muito mal remunerados, extremamente mal pagos e com condições péssimas de trabalho nas fábricas inglesas, nesse primeiro momento da Revolução Industrial. E outras pessoas não conseguem nenhum tipo de trabalho. Se elas não têm trabalho e elas não têm mais a terra para produzir, elas vão passar fome. E aí elas começam a pensar em outras possibilidades para sobreviver. E uma das possibilidades vai ser a ideia, que vão começar, né, a divulgar, de procurar terras aonde? Se na Europa não tem terras, se dentro da Inglaterra não tem terras, aonde eu posso achar terras? Nas colônias inglesas na América.
Só que essas terras não eram desocupadas, como a gente já falou, né? Elas eram habitadas por populações indígenas. Mas isso, para a mentalidade dos europeus na época, não importava, porque eles viam os povos indígenas como povos inferiores. Então, eles não se sentiam mal de ir para a América e de tomar essas terras dos indígenas, expulsar os indígenas e assassinar milhares de indígenas para ocupar essas terras. Então, vão começar a serem organizados várias expedições, vários navios que vão levar grupos de pessoas da Inglaterra para as 13 colônias. E vão levar esses camponeses pobres que não tinham terras, tanto na Inglaterra quanto nos outros países que eu citei. Só que eu falei anteriormente, né? A viagem era extremamente cara. Então, como que um camponês e sua família, porque ele não vai sozinho, ele vai com mulher, filhos, etc., vai pagar a sua viagem de barco, né? Vai pagar para essas empresas que financiavam essas viagens. Ele vai pagar com o trabalho. E isso vai ser chamado de servidão por contrato. Então, vários imigrantes europeus vão para as 13 colônias, então vários ingleses, vários alemães, suíços, irlandeses, escoceses vão sair da Europa e vão para as 13 colônias para trabalhar, geralmente durante 7 anos, nas terras de outras pessoas nas 13 colônias. Depois do fim desses 7 anos, do fim desse contrato, eles estavam livres e aí eles iriam conseguir comprar uma terra que tinha um valor infinitamente menor, porque, né, a América é muito grande, né, tem uma abundância de terra enorme. Então, depois do fim desse contrato, esses colonos que foram para lá para trabalhar, eles vão conseguir comprar propriedades de terra, né? Claro que não grandes propriedades, mas pequenas propriedades para produzir com a sua família. E isso vai dar certo e vai acontecer durante um bom período de tempo, principalmente nas colônias do norte, em que essas famílias vão se estabelecer nessas pequenas propriedades e elas vão plantar para o seu próprio sustento, que a gente chama de subsistência, e para vender o que sobrar nas cidades. E aí a gente vai ter a criação de uma sociedade que vai ser, nas colônias do norte, um pouquinho menos desigual, porque a gente tem pequenas propriedades com trabalho familiar, e as pessoas tendo acesso à terra, produzindo seus próprios alimentos, com as cidades também tendo ali algumas indústrias. Então, né, só lembrando aí o que a gente falou, os dois principais grupos até esse momento que a gente vai ter de imigrantes para as 13 colônias vão ser as pessoas que estão fugindo da Inglaterra por causa da perseguição religiosa, e aí vão pessoas que têm condições econômicas e vão pessoas pobres também. E grupos de pessoas pobres, camponeses, que não têm terras e que estão indo em busca de terras. Essas pessoas que não têm condições econômicas, elas vão para trabalhar durante 7 anos, geralmente, em contratos, e depois elas conseguem, né, boa parte delas, um pedaço de terra para poder cultivar junto com a sua família. Outro grupo muito importante para a constituição da sociedade norte-americana, que vai ser, aí no caso, levado para lá, vai ser o grupo dos escravos negros de origem africana. Então, a gente vai ter também, aí com o passar um pouquinho do tempo e o início da produção na região sul, principalmente nos latifúndios, a gente vai ter a chegada de pessoas de origem africana que foram escravizadas, que foram capturadas e transformadas em escravos, que vão ser levadas até o continente americano, até as 13 colônias, e lá elas vão viver como escravos. A gente vai falar um pouco mais sobre a questão da escravidão nos próximos vídeos, porque também é um tema extremamente importante para a gente entender a história dos Estados Unidos e para a gente entender os movimentos hoje que estão acontecendo em relação ao combate e à crítica ao racismo na sociedade norte-americana, que é um problema sério, tão sério quanto o racismo brasileiro.
É isso. No próximo vídeo, a gente vai entender um pouquinho melhor as diferenças entre as colônias do norte e as colônias do sul, nas 13 colônias. E aí a gente vai começar a entender como funciona essa sociedade colonial e como a chegada das ideias iluministas vai influenciar para que esses colonos comecem a pensar na independência.